Excelente notícia para o Flamengo no meio da data FIFA. Bruno Henrique vamos falar sobre isso, tem informações, atualizações, jogadores do Flamengo entrando em campo hoje pelas seleções. Você que está aí, se inscreva no canal, meu filho, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo, né, durante essa data FIFA, né, meus amigos? Faltam ainda 10 dias para o Flamengo entrar em campo diante da equipe do Juventude e eu já estou muito preocupado, viu? Com esse jogo do Flamengo diante da equipe do Juventude, vai ser no domingo, às 4 horas da tarde, e os dias não passam, né? A gente teve aí até a Copa do Nordeste ontem para dar um pouquinho de futebol de clube pra gente. Mas hoje vai ter jogo da seleção brasileira. Hoje também é o último dia de folga dos jogadores do Flamengo. Os atletas do Mengão se representam amanhã, na sexta-feira, no CT Nindrubu, para iniciar a preparação para esse enfrentamento diante da equipe do Juventude no dia 14 em Caxias do Sul. Dia 13 o Flamengo viaja para Caxias do Sul. No dia 10 os atletas se reapresentam, né? Após a derradeira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo dos Estados Unidos de 2026. Mas, ó, tem atualizações, tem informação aqui sobre Eric Pulgar e boa notícia sobre Eric Pulgar, que está lesionado desde aquela partida fatídica diante da equipe do Bayern de Munique, onde infelizmente machucou o pé numa pancada que ele deu no Harry Kane, né? E a informação é o seguinte: Eric Pulgar se recupera bem da cirurgia, está evoluindo bem nos processos de fisioterapia, inclusive a fisioterapia acompanhando o chileno durante esse período de folga, e deve retornar aos treinamentos em setembro, pessoal. Quem sabe ainda nessa primeira quinzena de setembro, o volante do Flamengo, Eric Pulgar, se recupera da fratura sofrida no pé direito contra o Bayern de Munique e tem previsão de retornar aos treinos a partir, quem sabe, do dia 12 de setembro, beleza? Ele passou por uma cirurgia no dia 3 de julho, desde então está no processo de fisioterapia. O jogador não sente mais dores ali no local da fratura, né, do quinto metatarso, e passará por uma tomografia entre a 10ª e 12ª semana pós-cirurgia para avaliar a recuperação do osso do jogador, né? Teve que botar uma placa ali, né, para que não se lesiona, para que ele não tenha mais esse tipo de problema. Após a liberação, ele vai iniciar o trabalho individual de corrida e, na sequência, o trabalho com bola, para só então ser reintegrado ao elenco do Flamengo. A totalidade dos jogadores do Flamengo, mesmo com o retorno tardio à temporada, que se estenderá até o dia 7 de dezembro, ainda permitirá que o atleta participe de um bom número de partidas, sobretudo o Flamengo se mantendo aí na Copa Libertadores da América, vencendo a Copa Libertadores, tem um campeonato intercontinental, que para mim é mundial do mesmo jeito, e vale lembrar que a partir de agora as equipes sul-americanas começam um período de quarta de final, semifinal, e depois avançando essas fases, vai para a final para decidir com a equipe europeia. Hoje, pessoal, teremos em campo todas as seleções aqui da América do Sul, né, que disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Uruguai de Georgian de Arrascaeta, Guilhermo Varela e Matias Vinha entra em campo às 8h30 da noite diante da equipe da seleção peruana, pessoal. Vai lembrar que Nico de la Cruz não foi convocado para a seleção. Marcelo Louco Bielsa, o argentino, até disse que ele não foi convocado em função de que ele precisa se recuperar, precisa ter mais minutos no seu clube, coisa que ele não teve em virtude das lesões que ele teve. Teremos também a seleção da Colômbia, diretamente do estádio Metropolitano em Barranquilla, lá nas águas do Caribe colombiano, às 8h30 da noite, o nosso querido
Jorge Carrascal entrando em campo aí, ele que entrou pouquíssimo em campo com o técnico Filipe Luiz. Quem sabe com a Colômbia a gente não possa ver mais da atividade de Jorge Carrascal. Teremos também Gonçalo Plata com a seleção equatoriana jogando no Paraguai, no Defensores del Chaco contra a seleção paraguaia às 8h30 da noite. E o Brasil entra em campo às 9h30 da noite diante do compromisso contra a seleção chilena de futebol, que não conta com o Pulgar, evidentemente está lesionado. Ele também ficou de fora da lista das últimas convocatórias, mas na seleção brasileira temos a presença de Samuel Lino, que não deve começar entre os titulares, apesar de existir uma remota possibilidade. Carlo Ancelotti deve levar a campo a seleção com Alisson no gol, Wesley ex-Flamengo na lateral direita, a zaga Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão, Rafinha, João Pedro e Martinelli. Samuel Lino deve entrar na segunda etapa para mostrar serviço para o técnico italiano Carlo Ancelotti. E assim, né, já vai estar habituado pelo menos ali com o estádio do Maracanã, tendo em vista que já fez várias outras partidas. Só espero que o Ancelotti não me arrume a ideia de ficar botando aí o Samuel Lino para jogar lá em El Alto, onde é o aeroporto que segue para a cidade de La Paz, a mais de 4.000 metros de altura, para desgastar o jogador, né? Só espero de verdade que isso não aconteça, beleza? Gonçalo Plata, inclusive, pessoal, pode voltar mais cedo para o Flamengo. Que isso, Pedrão? Pois é, o Gonçalo Plata está a serviço da seleção equatoriana, como eu disse, hoje no duelo no Paraguai, no Defensores del Chaco, às 8h30 da noite. Ele vai ser titular, mas tem um detalhe, ele está pendurado e pode ser suspenso do próximo jogo das eliminatórias, tá? Que acontece no Equador, inclusive, né? Então, caso ele tome o terceiro cartão amarelo, hoje ele volta para a cidade do Rio de Janeiro e se deve ganhar ali 2 dias de folga, né? Quem sabe? E se representa com o restante do elenco do Flamengo no CT Ninho do Urubu. Tomara, né? Que ele tome esse cartão. Tô torcendo aqui para ele tomar esse cartão para ele voltar, lógico, evidentemente, ao Flamengo, que ajudaria o Filipe Luiz ali na sua tática, enfim, no seu desenvolvimento da equipe para o restante da temporada e para esse compromisso contra o Juventude, que eu falei, eu tô preocupado porque o pessoal olha o Juventude, o Flamengo ganhou de 6 no primeiro turno. Esse jogo lá é complicado, equipe disputando contra rebaixamento. Se não entrar mobilizado, meu amigo, o Flamengo não vai ganhar esses 3 pontos. Inclusive, no ano passado eu estive em Caxias do Sul e o Flamengo perdeu 3 pontos porque foi derrotado pela equipe na época treinada por Roger Machado. Esse é o Tite. Até abriu o placar, o Flamengo acabou sofrendo a virada. Vamos trazer um panorama aí, pessoal, né, do elenco do Flamengo. O que eles estão fazendo nesse período de data FIFA, de folga, trazer algumas situações de alguns jogadores. O Léo Ortiz fez uma viagem rápida a Bragança Paulista, em São Paulo, onde morou por anos durante a sua passagem pela equipe do Red Bull Bragantino. Danilo segue aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, mantendo a sua atividade física em dia, inclusive tem publicado nas redes sociais vídeos dele fazendo circuitos ali no que parece ser um centro de treinamento na própria casa dele, enfim, tá mantendo ali o físico em dia. O Danilo, Bruno Henrique está na Bahia, rapaz. Pois é, no resort na Bahia, aproveitando os dias de sol com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, merecedor disso, evidentemente. Emerson Royal está na cidade de Americana, em São Paulo, realizando atividades com fisioterapia nessa folga. Vale lembrar que ele teve um probleminha no tornozelo naqueles embates diante da equipe do Internacional. E Everton Araújo tem feito treinamento para manter o seu ritmo de jogo aqui mesmo, na cidade do Rio de Janeiro. Pedro Queixada foi à praia, escolheu a praia, assim como Alan, para se refugiar nesse período de descanso. Temos aí o Diogo Alves, goleiro das categorias de base do Flamengo, indo a Santiago, no Chile, praticar esqui. Toma cuidado aí, Diogo Alves.
E o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, que já tem um pré-contrato assinado com a equipe do Cruzeiro, está na cidade lindíssima, belíssima de Porto de Galinhas, no Pernambuco, em Pernambuco, né? Bem bacana aí esse panorama dos atletas do Flamengo curtindo o que será o último dia de folga, esse dia 4 de setembro, essa quinta-feira, até que os atletas se representem no CT Ninho do Urubu. Minha galera, o Flamengo como instituição escolheu o gol mais bonito, o gol do mês de agosto. E é evidente que o gol do Pedro, com aquele elástico maravilhoso para cima do zagueiro do Vitória, o Lucas Halter, foi o escolhido da galera. Realmente foi um golaço, né? Feito pelo nosso querido Queixada. Pessoal, teremos uma situação seríssima acontecendo hoje a partir das 9 horas da manhã, ou já aconteceu, ou está acontecendo nesse exato momento, aí depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Bruno Henrique será julgado nesta quinta-feira por fraude esportiva, pessoal. Pois é, o atacante Bruno Henrique do Flamengo será julgado a partir das 9 horas da manhã, hoje, na sede do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, o STJD. O jogador é acusado de, tem que falar assim, tá, gente, até que saia o veredito, supostamente ter forçado um cartão amarelo durante uma partida contra a equipe do Santos no ano de 2023, com o objetivo claro de beneficiar apostadores, né? Esse jogo o Flamengo até perdeu por 2-1 naquela oportunidade. O Sampaoli, que tá hoje, não lembro se era o Tite, já o técnico do Flamengo, mas eu acho que era o Sampaoli, né? O Tite ou o Sampaoli, em 2023, era o treinador. A investigação, que incluiu uma operação de busca e apreensão, extraiu conversas do celular de seu irmão que embasaram o indiciamento do atleta. A acusação aponta que Bruno Henrique teria informado previamente que tomaria o cartão amarelo, e isso configuraria, evidentemente, o crime. A depender do resultado do julgamento de hoje, o futuro do atacante pode ser definido. Se for considerado culpado, ele pode pegar uma suspensão de até 2 anos, aí acabaria, né, a carreira do jogador, já tem os seus 34, 33 anos de idade, vai ficar 2 anos sem jogar, até recuperar ritmo já era. E ele pode pegar também, além desses 2 anos de suspensão, multas que variam de R$100 a R$100.000. As penas acumuladas podem resultar em uma suspensão de 12 a 24 partidas também. Em sua defesa, Bruno Henrique nega acusações, afirmando que o lance que gerou o cartão não teve a intenção de influenciar no resultado da partida. O jogador continua treinando, evidentemente, e jogando normalmente, com base na sua presunção de inocência, como rege o Estado Democrático de Direito aqui, que nós vivemos, enquanto aguarda o veredito. E será dado hoje, veremos hoje se Bruno Henrique será punido ou não. Tá aqui o copinho do Bruno Henrique, que você seja inocentado, tá, Bruno? Que dê tudo certo. Agora, se for considerado culpado, né, transitado, julgado, né, aí realmente não posso fazer nada, vai ser um erro absurdo que ele terá cometido, e o Flamengo será prejudicado por isso, evidentemente, porque o Felipe Luiz, por mais que o Pedro venha jogando bem, fez a partida que fez contra o Vitória, o Felipe Luiz, ele tem variações ali de escolha de centroavante. Por exemplo, dado o jogo mais difícil, ele escolhe o Bruno Henrique para pressionar mais a saída de bola do adversário. Dado um jogo mais tranquilo, ele escolhe o Pedro para jogar. E não tendo o Bruno Henrique, vai significar uma perda enorme para o elenco do Flamengo, que quem sabe vai ter que buscar aí, evidente, a janela está fechada, fechou no dia 2 de setembro, mas vai ter que buscar aí, quem sabe, um jogador que esteja livre de contrato, ou então ir com o que tem, né? Essa vai ser a grande realidade, beleza? Pessoal, emprestado pelo Flamengo, o Lohan é anunciado de forma oficial pelo Pisa da Itália, minha galera. O jogador está emprestado ao Pisa da Itália
que tem uma opção de compra para contratar o atleta em definitivo, beleza? Minha galera, o Flamengo segue no período de data FIFA, mas já iniciou a divulgação de venda de ingressos para o clássico diante da equipe do Vasco. O Flamengo tem o Juventude no dia 14, depois enfrenta o Estudiantes pela ida da Copa Libertadores no Maracanã e depois tem o jogo diante da equipe do Vasco no Maracanã, beleza? O confronto será realizado no dia 21 de setembro no Maraca e os valores dos bilhetes já foram definidos. A venda para sócio-torcedor está aberta, enquanto o público geral poderá garantir os seus ingressos a partir do dia 15. O ingresso mais barato para o sócio-torcedor no momento, para o público geral no momento, é de R$100, setor norte, não abriu o sul ainda, o sul vai ficar com o Vasco, né? O setor sul é da torcida toda do Vasco, por isso que o Flamengo não vai vender para a sua torcida, evidentemente. E o ingresso mais caro é do Maracanã, mais R$500 nesse momento, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, tá tendo aí um protesto da torcida do Flamengo na São 12 em relação ao valor dos ingressos do enfrentamento do Flamengo contra o Estudiantes, primeiro jogo de ida da Copa Libertadores. Em relação ao ano passado, teve um aumento de 94% no valor do ingresso, mais barato custando aí na casa dos R$250, R$260, né, para o público geral, que gerou revolta de alguns torcedores do Flamengo, sobretudo porque colocaram o setor sul mais barato do que o setor norte, sendo que o setor popular da torcida do Flamengo no Maracanã, todos nós sabemos, é o setor norte. Não é o setor sul, né? Só que eles pensam na grana. Ah, porque vai vender, tem mais demanda pelo norte, Pedrão. Então a gente tem que colocar esse aqui mais caro. A gente precisa arrecadar o máximo que a gente pode. Eu entendo. É preciso realmente angariar dinheiro com a bilheteria. O Maracanã é superavitário com a gestão do Flamengo, né? Essa gestão melhorou a relação custo-benefício do Maracanã, diminuiu o valor com operações, aumentou o valor de arrecadações. Entretanto, cara, você precisa equilibrar a balança. Às vezes você tem a balança do dinheiro muito alta e abaixa a balança do ganho técnico que você tem com o perfil de torcedor na arquibancada. Isso é batata. Geralmente o cara que paga mais caro não é aquele cara que vai ficar o tempo inteiro ali apoiando o time. E muitas das vezes o cara erra um passe no início do jogo, ele já começa a vaiar. Então, acho que precisa pensar melhor em relação a isso aí. Até porque, Pedrão, mas não é a torcida que vai definir se o time vai avançar. Eu sei que não é a torcida, mas ela influencia, cara. Ela influencia, você pode ter certeza disso. Vamos avançando aí, minha galera. Tem vaga no Flamengo? Jogadores de peso sem clube estão livres no mercado após a janela de transferências e são opções para a equipe do Flamengo para preencher lacunas que não foram preenchidas durante o período de janela aberta, que se encerrou no dia 2 de setembro. Nós temos, por exemplo, o Thiago Alcântara livre no mercado, tem um Christian Eriksen após o término do seu contrato com o Manchester United livre no mercado, o atacante Diego Costa, que, todo respeito, mas já está em final de carreira, Hakim Ziyech, o marroquino, né, que estava lá na equipe do Qatar, do Al Duhail, também está livre no mercado, Paco Alcácer, Lourenço Insigne, né, para você ver que tem algumas opções aí livres no mercado para o Flamengo fazer esse investimento, que muito provavelmente deve fazer se o Bruno Henrique, porventura, for suspenso hoje nesse julgamento no STJD às 9 horas da manhã. Pode ter certeza, assim que sair o resultado, a gente tá ligado aqui no canal Mengão Melhor para trazer informação para você, torcedor rubro-negro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras